Meus irmãos, a paz do Senhor. É um prazer, é uma alegria estar de volta. Muito bem. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 4 do livro de Jó. Nós estamos dando sequência aí ao estudo do livro de Jó. Então hoje nós temos a lição de número 4, com esse tema aí, o drama de Jó. Ou seja, as tragédias, que ocorreram na vida de Jó. Nós vamos ler o nosso texto bíblico, Jó capítulo 1, os versos 13 ao 22, e também no capítulo 2, dos versos 6 ao verso de número 8. E se você puder acompanhar comigo a leitura bíblica, que você tem ela aí na sua revista, e eu vou fazer utilizando a mesma versão que nós temos aqui na revista da Escola Dominical. O livro de Jó, capítulo 1, dos versos 13 aos versos número 22, e ainda o capítulo 2, os versos 6 ao verso de número 8. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando eu ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Agora o capítulo 2, dos versos 6 ao verso de número 8. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as suas feridas, assentou-se no meio da cinza. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. O que aconteceu é que houve uma sequência do mesmo versículo por erro aqui de grafia. Bem, irmãos, nós temos um objetivo geral a ser apresentado para nós discutirmos dentro do conteúdo dessa nossa aula de hoje. Qual que é o nosso objetivo geral? Queremos destacar que, independente
das muitas provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. Esse é o nosso objetivo geral para a nossa aula de hoje. Muito bem. Como conclusão, nós vamos ver que nessa lição, com base no conteúdo, né, dessa lição, que tem aí 3 tópicos, então com base no conteúdo dela, nós veremos que a aula de hoje propõe apresentar os fatos históricos quanto à calamidade que se abateu sobre a vida de Jó, e sem se preocupar com a contextualização. O que eu estou querendo dizer? Que o conteúdo da nossa aula não houve, como é comum acontecer nas nossas aulas, sempre fazer alguma contextualização, né, daquilo que estava sendo tratado histórico, os fatos históricos, contextualizar para os nossos dias. Mas nós vamos verificar que o comentarista, ele preocupou mais em apresentar as tragédias, o fato histórico, aquilo que aconteceu com Jó, apenas para dar base bíblica para o aluno, e aí na próxima aula nós vamos ver alguma coisa que esses detalhes da próxima aula, que nós vamos ver sobre o lamento de Jó, então terá base nessa aula de hoje. Então eu entendi isso, que o comentarista, ele não quis fazer muitos paralelos, contextualização dos dias de Jó, daquelas situações que viveu, para os nossos dias. Pouca coisa foi feita nesse sentido. Então, da condição de um homem rico e admirado no Oriente, Jó tornou-se um pobre moribundo, de uma vida abastada, piedosa. Jó então mergulhou em um mar de calamidade. De repente, tudo se desmoronou. Veja, suas propriedades foram destruídas, empregados deles e os filhos mortos em desastres aparentemente naturais, é claro, aparentemente que para ele, porque ele não sabia de nada do que estava acontecendo nos ares, entre Deus e Satanás. E Jó então não tinha nenhum conhecimento prévio a respeito da maldade satânica, por causa da fé dele em Deus, por ele ser um homem temente a Deus. E esses detalhes nós já vimos na aula passada. Porém, né, nada aconteceu na vida de Jó além da permissão de Deus. Muito bem. Nós temos para a nossa aula de hoje 3 tópicos. O primeiro tópico nós vamos falar sobre tragédia de natureza econômica, uma tragédia de natureza familiar e tragédia de natureza física e psicológica. Ou seja, tudo isso envolvendo a vida de Jó, que é o personagem principal aqui da nossa aula. Vamos então iniciar no nosso primeiro ponto. Mas antes de eu iniciar aqui, eu gostaria de falar contigo, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Está aí bem no seu celular, no seu notebook, está fácil para você acessar, está bem à sua direita. Basta você clicar aí no seu aparelho, claramente está aí assim, inscrito. Então toca lá, se inscreve e também bate no sininho. E depois, se você gostou da aula, você dá, né, um ok para nós, porque isso é muito importante para o canal, também para mim, né, que estou aqui ministrando as nossas aulas aqui. Muito bem, vamos voltar então ao conteúdo da nossa aula. O nosso primeiro ponto, nós vamos tratar sobre a tragédia que acontece na vida de Jó, de natureza econômica. Então, nesse tópico, nesse primeiro ponto, nós vamos ver que houve o quê? Uma tragédia sem precedentes na área econômica de Jó, e tudo que aconteceu fez o quê? Levou Jó à falência.
Agora eu queria dar uma sugestão aqui, uma orientação didática para o professor, a respeito desse primeiro ponto. Eu espero que você tenha a sua revista em mãos, e se você não tem nesse momento que você está me acompanhando, então você, por favor, verifique na sua revista, que eu vou fazer uma modificação aqui nesse primeiro ponto, que eu entendo que será importante para a compreensão do aluno. Por que isso? Sempre nas minhas aulas, principalmente as aulas de metodologia científica, de didática, eu explico que o aluno ele tem uma lição a se estudar durante a semana. Mas o professor ele tem uma aula para lecionar. Então ele precisa conhecer todo o conteúdo, dominar o conteúdo e buscar metodologicamente, didaticamente, meios que facilite a compreensão do aluno. É isso que eu vou lidar aqui nesse primeiro ponto com você. Veja o que eu estou dizendo aí nessas 3 linhas, em cores brancas. Olha, sugiro que se faça uma ligação, estou falando do primeiro ponto, uma ligação do primeiro subtópico, né? Porque esse primeiro ponto, nós temos 4 subtópicos. Então, estou sugerindo para se fazer uma ligação do primeiro subtópico com o terceiro. E também fazer uma outra ligação do segundo subtópico com o quarto subtópico. Você vai transformar esses 4 subtópicos em 2 subtópicos nesse ponto. Para quê? Para facilitar a exposição da sua aula. Então, se você olhar a revista, você vai verificar aí que o primeiro ponto, ele está falando sobre o quê? O sucesso na esfera comercial. O segundo subtópico está falando o quê? O sucesso na esfera do campo. Ou seja, o comentarista mudou de assunto. Quando vem para o terceiro subtópico, ele vai falar sobre o quê? O ataque de Satanás na esfera comercial. Ou seja, esse assunto tem a ver com o primeiro subtópico. Para depois ele falar sobre também no quarto subtópico, o ataque do diabo na esfera do campo. Então, se nós pegarmos o primeiro subtópico, que vai tratar sobre o sucesso na esfera comercial, e já ligar com o terceiro subtópico, que vai falar sobre o ataque do diabo na esfera comercial, porque o assunto é um só. Isso vai facilitar a compreensão do aluno, para não ficar repetitivo. Entenderam? É assim que eu vou lecionar minha aula. Olha, o segundo subtópico trata sobre o quê? O sucesso na esfera do campo. E o quarto subtópico? O ataque do diabo na esfera do campo. Então eu vou juntar o segundo subtópico com o quarto subtópico, fazer deles um só. Isso facilita a minha exposição e a compreensão do aluno, porque eu falo exatamente sobre o sucesso de Jó e qual foi o ataque que Satanás fez naquela área, que era sucesso na vida de Jó. E isso ajuda a compreensão do aluno. Muito bem, então vamos dar sequência, e aí você verificará. Olha aí, como que ficou o meu primeiro subtópico? Então, dentro do assunto tragédia da natureza econômica, o meu primeiro subtópico está aí, ó. O sucesso na esfera comercial e o ataque do diabo. O ataque aonde? Na esfera do sucesso comercial dele. Então você verá que eu vou juntar o conteúdo dos 2 subtópicos em um só. Então, quando nós lemos em Jó, no primeiro capítulo e o verso de número 3, nós vamos verificar aqui, no verso 3 do primeiro capítulo, que faz uma abordagem das coisas que Jó tinha. Olha o que diz o texto. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos os do Oriente. Olha,
o texto está dizendo que Jó era maior de todos os demais do Oriente. Ao olharmos para o capítulo 1 e capítulo 2, porque a nossa aula na semana passada também foi abordada o tema dentro do primeiro capítulo e do segundo capítulo, a nossa aula de hoje será do mesmo jeito. A abordagem será no primeiro e no segundo capítulo, porém com um enfoque diferente. Porque na aula passada nós falamos a respeito de Jó e a realidade de Satanás. E hoje nós já vamos tratar sobre as tragédias, sobre o drama vivenciado por Jó. Então fica claro que o comércio e a atividade do campo eram as principais atividades de Jó naquele tempo. Olha, aí nós vamos analisar que as ovelhas proporcionavam para o comércio dele lã para a produção têxtil, as roupas daquela época. Os camelos e as jumentas estavam a serviço do transporte de carga, porque ele tinha uma empresa de transporte. Dá a entender, eu penso assim, como grande empreendedor que ele era, que ele tinha as ovelhas para produção. Aqui no primeiro ponto nós vamos tratar aqui sobre produção têxtil. Ele também tinha a própria empresa de transporte para transportar a lã para as pessoas fazer as suas confecções. Então Jó era visto como um grande empresário da época e também um grande gerador de empregos. Porque o texto diz que ele tinha muitíssimas pessoas a seu serviço, muitos servos. Haja visto que a quantidade que ele tem de camelos, de ovelhas, juntas de boi, seria necessário um grande número de funcionários para isso. Então veja que o sucesso dele na esfera comercial era muito grande. Isso provocava o quê? A admiração, a riqueza e a prosperidade contribuíram para a construção da imagem de Jó nos seus dias. As pessoas comentavam, falavam a respeito de Jó, devido ao número de pessoas que estavam ao seu serviço, as pessoas que faziam os transportes, que levavam as mercadorias dele para outras cidades, outras regiões distantes. Então o comentário era muito grande a respeito desse personagem daquela época. Basta a gente fazer uma análise, como é hoje uma pessoa muito rica, que possui uma empresa de transporte, que possui uma empresa, uma indústria, enfim. Mas Satanás, ele procurou retirar tudo aquilo que foi feito, que Jó conquistou, que Jó conseguiu, através do seu trabalho árduo, tudo aquilo que tinha conquistado. Satanás quis retirar e destruí-lo dessas coisas. Então, o professor está percebendo que eu já estou entrando já no subtópico que está tratando sobre o ataque do diabo. Ele destruiu os seus animais, ou seja, roubou, levou consigo, destruiu tudo que ele tinha, porque levou consigo, roubaram. Matou os seus empregados, porque o texto é muito claro de dizer que foram mortos ao fio da espada. O texto às vezes diz foi ferido, então significa que alguns morreram, outros devem ter sobrevivido, porque essa é a ideia que a gente tem quando há uma catástrofe, um fator dessas circunstâncias. Isso causou o quê? Desestabilizou completamente as finanças de Jó, porque foi exatamente destruindo o quê? Os animais que ele tinha para o seu transporte, o que ele tinha das ovelhas e também matando seus funcionários. Então, sem os animais de carga, estava decretado o quê? A sua falência na área do transporte, porque esse era uma das áreas que ele tinha. Então, na área do transporte, ele já estava falido. Outro detalhe importante que a gente passa a observar aqui,
que com a morte dos funcionários, dos seus servos, causou o quê? Grandes problemas para as famílias desses servos, porque ficaram as mulheres viúvas e aqueles que tinham filhos tiveram problemas também, né, na vida de situações socioeconômicas desses funcionários de Jó. Agora veja, o meu segundo subtópico, que vamos tratar sobre a natureza econômica ainda, a tragédia da natureza econômica, nós vamos verificar aqui a respeito de quê? Do sucesso na esfera do campo e o ataque do diabo. Porque primeiro eu falei do sucesso dele na esfera comercial e agora nós vamos falar sobre o sucesso de Jó na área do campo, mas também o ataque do diabo nessa área, nesse setor dele. Então vamos analisar aqui que a atividade do campo está bem clara que era o principal negócio de Jó. E tanto é que era o comum para a época daqueles dias. Então vejamos, quando a gente analisa aqui, a quantidade de juntas de boi demonstra que era agricultor, porque precisava das juntas, né, para arar, para desenvolver as suas terras, para o plantio. E quando nós olhamos isso, se ele tinha 500 juntas de boi, a gente já analisa claramente que ele possuía uma grande extensão de terra para o cultivo. Dos bois, das jumentas e das ovelhas, o que ele poderia extrair? Ele estaria extraindo o quê? As proteínas animal. Então, ele poderia usar a carne vermelha, ele poderia utilizar os laticínios, né? Nós estamos usando um termo para o contexto de hoje. Os laticínios, o queijo, né? O soro do leite. Então isso fazia de Jó um empreendedor naquela época, né, de grande empreendimento no sentido moderno que nós estamos falando. Ele era um grande empreendedor da época. Um homem que tinha uma visão ampla e ele desenvolvia então o seu sucesso exatamente na área do campo. As suas produções vinham do campo. Só que da mesma maneira como ele atuou, o Satanás, na tentativa de destruir a Jó na área comercial, da mesma forma, nós vamos ver aqui também que ele tentou e procurou destruir a Jó na área também da esfera do campo. Olha, destruindo a fonte de produção de proteínas, de laticínios, o que acontece? O diabo atingiu então em cheio toda a fonte de riqueza de Jó. Era o meio que ele tinha de produção. Como é que ele iria escoar os produtos dele? Primeiro que a destruição dos animais, matando os animais, ele fica totalmente destruído a sua empresa de transporte e também da mesma forma como é que ele iria produzir os produtos para ser vendido na época. Veja que isso então seria necessário muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro sombrio como esse. Olha, nós podemos fazer uma reflexão aqui. A situação de Jó. Uma pessoa que tem um pequeno comércio, um microempresário, se acontecer uma catástrofe com ele, como aconteceu com muitas pessoas no mundo, com essa pandemia, já serve para a pessoa sofrer algumas consequências, sequelas econômicas. Porém, essas pessoas tiveram o socorro dos governos, assim como no Brasil. Existem hoje os meios, os bancos para dar suporte, para fazer empréstimo para essas pessoas. Mas veja que Jó, naquela época, ele perdeu tudo. O texto bíblico, o capítulo 1 e 2 do livro de Jó, é claro de que ele perdeu todas as coisas. Então seria muito necessário a pessoa ter muito equilíbrio para não se desesperar. E muitas pessoas, em situações como essa,
suicidaram ou suicidam. Outros já começam a falar coisas contra Deus, dizer impropérios contra Deus. Olha, os empreendimentos de Jó foram destruídos, não por um mau gerenciamento dele, mas totalmente a sua destruição foi por uma ação maligna, permitida por Deus, para provar a fidelidade de Jó para com Deus. Tudo sob permissão de Deus. Ok. Então eu terminei já o nosso primeiro ponto, fazendo a junção dos 4 subtópicos em 2. Acredito que você percebeu a facilidade que nós tivemos aqui para ministrar e também para o aluno compreender. Agora, como que você poderá fazer isso? Orienta o seu aluno já de imediato. Isso é se você concordar com a minha sugestão. Você já pode orientar o seu aluno já de imediato, quando você for entrar no primeiro ponto, para fazer isso que nós estamos utilizando aqui. Dessa forma, veja que nós então vamos entrar para o nosso segundo tópico, falando sobre a tragédia de natureza familiar. Porque foi tratado sobre tragédia de natureza econômica, que abateu sobre a vida de Jó. Então, nesse segundo ponto, nós vamos abordar um cenário muito angustiante, porque Jó tem a perda de todos os seus filhos, e além disso, a sua esposa sugere a ele que ele abandone a fé que ele tinha em Deus. Vejamos sobre o que nós temos nesses subtópicos a respeito, primeiro, dos filhos. Ao olharmos no primeiro ponto, melhor, no primeiro capítulo, os versículos 18 e o versículo 19, nós vamos verificar aqui claramente que a tragédia abateu sobre Jó de maneira insuportável aos olhos humanos. Seria insuportável aos olhos humanos. Imagina o que as pessoas poderiam dizer e pensar a respeito. Tanto é que os amigos de Jó, que nós vamos estudar nas lições posteriores, vão discutir todas essas questões. Por quê? Porque o texto diz que em um só dia ele perdeu todos os seus 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. O que aconteceu? Um tornado, um vento muito forte, né? Ele veio e destruiu a casa onde todos eles estavam, naquela festa dos irmãos, do irmão mais velho deles. Então os escombros daquela casa caiu sobre eles e eles morreram. E também os seus servos. Olha, não havia nada mais trágico para a vida de Jó do que esse acontecimento. Imagine a situação de uma pessoa como Jó, que perde todos os seus bens, as suas propriedades, aquilo que ele conseguiu com toda a sua luta, com as suas dificuldades, e ele perde também todos os seus filhos de uma só vez. Por que isso? Perder um filho já não é fácil. Olha o sofrimento, a dor que nós podemos sofrer. Eu, graças a Deus, não tenho essa experiência, mas as pessoas que já perderam filhos, o que acontece de dor, sofrimento e lutamento que essas pessoas vivem, de muita dor no espírito e na alma, e muitas até dores psicomáticas. No caso dele aqui, tremendo, foram todos os filhos de uma só vez. E quanto à esposa dele? Porque nós estamos falando sobre a tragédia familiar. A primeira tragédia foi a morte de todos os filhos dele. Agora nós temos outro fator de tragédia familiar, de natureza familiar, a respeito da esposa de Jó. Olha, quando nós olhamos para o versículo de número 9 do capítulo 2 de Jó,
a expressão que essa mulher usa para falar com o marido dela, com seu esposo, tem suscitado muitas discussões. Muitas. Eu não quero entrar no detalhe aqui, porque a proposta não é abordar essa mulher. Mas os dramas sofridos na pele, claro, o casal está no contexto. Mas só de nós olharmos o que essa mulher diz, eu não quero fazer aqui julgamento, porque a proposta não é nós gastarmos tempo nesse sentido, mas quando nós olhamos para o que essa mulher diz, em momento em que, tão trágico que esse casal estava vivendo, ela ainda vira para o seu marido e diz assim: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Em outras palavras, ela está querendo dizer assim: você continua aí com essa sua fé, enquanto tudo desmorona à sua volta? Porque tudo isso? O que está acontecendo tudo isso conosco? Deixe de lutar por isso e aceite a morte. Alguns querem interpretar que essa mulher o amava e ela não queria vê-lo sofrendo tanto, e ela entendia que a morte seria um descanso para ele, um alívio para ele, pelo homem que ele é, que se ele morresse seria um alívio. Essas são algumas das interpretações, mas não faz justo nós entrarmos aqui nesses detalhes. Mas só de nós olharmos para as expressões dessa mulher, no momento como esse, angustiante como esse, porque esse é o único momento que nós a encontramos nas Escrituras, de que ela aparece. Mas quando nós olhamos o versículo seguinte, o que Jó, ele diz para ela, as expressões que ele aborda para essa mulher, também é um lado muitíssimo de exemplar para nós. Mas veja isso, ela na verdade não via a possibilidade da recuperação da saúde de Jó, por causa do estado de calamidade que estava o seu corpo, e também ela não via a possibilidade da restauração dos bens do seu marido. Ela não via isso. É claro que quando nós olhamos para o texto, né, tanto é que ele diz lá atrás, que ele chegou nu, e nu ele voltará, e Deus deu, Deus tomou, ele adorou o Senhor. Então Jó tinha uma visão, um entendimento a respeito de Deus diferente da sua esposa. Esse é fato. Por quê? Mesmo não entendendo o que estava por trás de tudo aquilo que estava acontecendo com ele, Jó rejeitou as palavras da sua esposa, e dá a entender, como vários estudiosos deixam entender, que Jó falou com ela de maneira assim, zangado com ela. Veja que ele não dá a entender que a mulher dele está agindo de maneira perversa, mas ele diz que ela fala como louca. Então, o que é louco? Louco é uma pessoa demente, uma pessoa que erra quanto ao entendimento, não tem ciência do fato. Então ele está dizendo: tu falas como louca. Ou seja, ela não tinha ideia do que estava acontecendo, porque tudo que acontecia, Jó, ele deixava bem claro que ele atribuía, tudo que acontece está nas mãos do Senhor, porque assim o Senhor o quis. Era essa a forma, a maneira como Jó via em relação ao que estava acontecendo com ele. Então, se a esposa dele disse aquelas coisas, ele compreendia que ela era louca, ou seja, ela errava por não entender, mas ele entendia. Por último, nós vamos ver o terceiro subtópico desse ponto 2, onde o nosso comentarista, ele traz para fazer uma abordagem a respeito do fato no todo que está acontecendo. Ou seja, aqui
o comentarista então vai fazer uma contextualização com base nessas figuras de linguagem que nós temos aqui, para fazer uma contextualização para as nossas vidas nos dias atuais. Ou seja, um vento forte soprou sobre a família de Jó. E esse vento forte trouxe o quê? Devastou a família de Jó. Então isso acontece ainda nos nossos dias de hoje, porque existem muitos ventos fortes, ventos de filosofias, de ideologias. Esses ventos, eles vêm e pairam às vezes sobre as nossas famílias, através da mídia. Hoje, com o recurso que as pessoas têm de ter a internet nas mãos, de receber tantas, vamos dizer assim, olha quantos canais existem hoje no YouTube. Olha o que se pode postar no Instagram. O que a mídia secular tem feito hoje? O tanto de filosofia e ideologias que não agradam a Deus, que alimenta apenas a carne e que são destrutivos, têm destruído as famílias. Se tem algo se tem vento hoje impetuoso, destruindo as casas, as famílias estão em primeiro lugar. Então esse vento, eles continuam a soprar em famílias inteiras, destruindo muitas casas. E o resultado desses ventos tem sido o quê? A degradação da família. Olha aí a quantidade de divórcios, relacionamentos com desequilíbrios. Olha a proporção de famílias, são os ventos de pessoas que começou ali na adolescência, um período da vida, experimentando uma droga, vai crescendo, são pessoas viciadas. Isso mostra o que muitos e muitos ventos têm soprado sobre casas. E essas casas têm desmoronado. Mas nós sabemos que o nosso Deus é um Deus rico e misericordioso para aquele que reconhece o erro e o pecado. E o Senhor é quem tem poder para restaurar a nossa casa, a nossa família. Quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nos arrependemos dos nossos pecados, o Senhor então é poderoso para restaurar a nossa casa. Uma coisa que nós vimos e encontramos em todo esse livro de Jó, que ele se refugiou em Deus. É nítido isso. Então, da mesma forma, eu e você, diante das tragédias, dos ventos que vêm soprando sobre as nossas casas, com as ideologias que têm surgido ultimamente, nós precisamos de nos refugiar no Senhor. De que maneira? Na palavra, na oração e no jejum. E assim nós estaremos nos fortalecendo debaixo das potentes mãos do nosso Deus. A família, para isso, deve fazer uso claramente, de maneira cotidiana, da palavra do Senhor e sempre em devoção. E assim nós finalizamos com o nosso terceiro ponto, abordando sobre a tragédia agora de natureza física e psicológica. Essa é outra tragédia que acontece na vida de Jó. Então, além dele perder os bens, todas as suas propriedades, de ir à falência e perder todos os seus familiares, com exceção da esposa, mas ainda vem uma tragédia que atinge o quê? A sua saúde física e a sua saúde psicológica. É o que nós vamos discutir nesse nosso terceiro ponto. O que o diabo faz? Está aí no capítulo 2, na leitura do primeiro versículo ao versículo de número 8, está bem claro quando quando Satanás, ele volta a Deus para se apresentar a Deus, como aconteceu no primeiro capítulo,
E Deus faz as mesmas perguntas para ele: de onde você vem? Ele responde: de rodear a terra. E Deus volta a falar com ele. Então o Senhor disse a Satanás, está aí no versículo 3: observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora me instasses contra ele, para consumir sem causa. Então o próprio Deus está defendendo a Jó aqui, e dizendo que Satanás foi a Deus para que permitisse destruir e retirar as coisas de Jó. Porém, Satanás falou assim com Deus: pele por pele, tudo que o homem tem darás pela sua vida. E o versículo 5 diz assim: mas estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne. Então veja que o diabo está falando para Deus, para ele mesmo tocar. Olha, mas estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: pois bem, ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Olha o versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de chagas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então Jó, tomando um caco de telha, alguma versão fala pedaço de barro, para com ele rapar, assentou-se no meio da cinza. Então nós vamos verificar aqui que o diabo, ele vai tocar na saúde de Jó. Ele era um homem, um grande empreendedor, um homem saudável, uma família admirável que ele tinha, e também todos aqueles bens que ele possuía. Agora o diabo insiste em tocar na saúde de Jó. Por que isso? Porque o primeiro plano, os ataques do diabo sobre Jó, Satanás foi fracassado. Jó não caiu na tentação do diabo, mesmo com as perdas que ele teve. Agora o diabo pede permissão a Deus para tocar na saúde dele. Olha, quanto à sua saúde física, nós vimos aqui a leitura que eu fiz, que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna, ou seja, uma chaga aplicada por ele, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Dá para a gente imaginar o estado, a situação deprimente desse homem, a casa que ele vivia, todos os recursos que ele tinha. Essa doença, então, ela provocou que muitos ferimentos, da ideia de pus, no corpo, na pele desse homem, ao ponto dele sentar-se em cinza e usar um caco de telha ou de barro para rapar as suas feridas. Quando nós olhamos para o texto, fazendo análise do contexto da época, então quando uma pessoa sofria de uma grande desgraça, de uma grande calamidade, o que ele fazia? Ele iria para um monte de cinzas. Por que ele fazia isso? Porque aquele monturo de cinza representava, e literalmente, um local considerado imundo, onde as pessoas inválidas, onde os dementes, as pessoas que perambulam de um lugar para o outro, às vezes sempre eles ficavam e buscavam um local de cinzas, certamente para aquecer, período de frio, assim que a gente pressupõe. Então, essas pessoas naturalmente ali, ela esperava o quê? A morte, entre os cães, insetos, e também entre as aves de rapina. Era esse o local em que Jó estava. Ou seja, a sua situação era trágica. Esse era o estado que estava, a sua tragédia de maneira física e também psicológica. Veja,
Como que fica a saúde mental de uma pessoa dessa? No estado deprimente que se encontrava Jó. Além do sofrimento físico, Jó passou por uma tensão psicológica, sem dúvida. É claro que nós vamos ver isso nos nossos estudos, nas aulas seguintes, momentos, tanto é que o capítulo 3 inicia com a fala dele, quebrando o silêncio, exatamente ele queixando, se lamentando. Nós vamos estudar sobre isso na próxima aula. Então nós vamos verificar que várias passagens do livro de Jó, se constata que o enlutamento dele, né, porque ele teve que praticar o luto. Era comum naquela época raspar a cabeça, ficar um período de luto, tirar aquela roupa, né, bonita, elegante, para usar uma roupa de luto. É claro que hoje em dia essa prática não tem sido praticada quase nada de maneira física, né, para que as pessoas perceberem que alguém está enlutado. Quando nós olhamos para o livro de Jó, a humilhação que ele viveu, o lugar que ele estava, o estado que ele estava, as pessoas passavam por ele, escarneciam dele. A sua enfermidade causou a ele o quê? Um desgaste mental. Não tem como não ter tristeza, não tem como a pessoa não ficar abalado. Afinal de contas, ele não era de pedra e nem de bronze. Jó era um homem de carne e osso, como qualquer um de nós. Então a gente verifica aqui no capítulo 1, melhor, no capítulo 3, dos versículos 1, já até o versículo 14, ele vai falar a respeito do dia do seu nascimento. Ele amaldiçoa o dia que ele nasceu. Observe que ele vai amaldiçoar não a Deus, mas o dia. Porque não tinha prazer naquele dia. Por que isso? É comum para nós, para as pessoas, no dia do aniversário, festa, lembrar das bênçãos de Deus, daqueles dias e tudo mais. Mas Jó, ele não teria nenhum prazer em fazer aniversário. Isso por quê? Porque ele estava amaldiçoando o dia que ele nasceu, mas não a Deus. É isso que aconteceu com Jó nas suas expressões. Olha, a lamentação de Jó, ela é semelhante a muitas outras lamentações que nós deparamos em muitas e muitas outras passagens das Escrituras. Por exemplo, o livro dos Salmos. Quantos queixumes, quantas lamentações nós encontramos no livro de Salmos, em que as pessoas oram e buscam a Deus, chorando, lamentando por certa situação. Também nós vamos encontrar isso em Jeremias, no seu livro e nas suas lamentações. Ou seja, isso significa que Jó, ele sofreu na alma, no espírito, situações grandes psicologicamente. Tem que afetar a mente de uma pessoa num estado como esse. Mas o interessante é que nós vamos verificar nas nossas aulas seguintes. Porque Jó permaneceu fiel a Deus. Porque, como eu disse no início da minha aula, que o comentarista, ele não se preocupou com o conteúdo dessa aula, de fazer paralelos, contextualizações, mas apenas de trazer o conteúdo histórico, de o que aconteceu com Jó, o que levou Jó a essa tragédia, quais foram os fatores que levou Jó à tragédia, para que a gente tenha subsídio hoje, quando nós formos estudar outras passagens do livro dele nas outras aulas seguintes. Ok? Essa, na verdade, é a proposta do comentarista. Então, com isso, nós vamos concluir a nossa aula, dizendo o seguinte, que essa lição nos mostra o quanto o servo de Deus pode sofrer, tanto a Jó quanto qualquer outro. Isso quando Deus permite, porque Ele é soberano, e quando Deus permite, o Senhor, a graça dEle, estará ali. Jó foi provado de maneira dura nos seus negócios, na família e na saúde dele. Na verdade, somente uma pessoa com uma fé inabalável, independente de ser Jó, a mim ou qualquer outro, precisa ter uma fé inabalável e manter
lucidez diante de tanta catástrofe como aconteceu na vida dele, e se manter lúcido. E nós vamos ver nas aulas seguintes como que Jó, ele discutia nos seus discursos com os outros, com os amigos que vieram para visitá-lo. Diante da calamidade dessa natureza, somente Deus pode manter o fiel em pé. Ou seja, se a pessoa é fiel a Deus, Deus o mantém em pé. O diabo foi ao ponto máximo de pressão sobre Jó, mas não conseguiu executar o seu intento sobre a vida de Jó. Por quê? Jó permaneceu em pé diante das provações que ele veio recebendo de Satanás. Pois bem, irmãos, aqui nós então encerramos, o conteúdo da nossa aula, como eu expliquei no início da minha aula. Vamos falar com o nosso Pai. Pai querido, nós rendemos graças e louvamos a Ti pela Tua palavra, porque nós podemos ver aqui, Senhor, que Jó, ele não tinha ideia do que estava acontecendo nos ares, do diálogo do Senhor com Satanás. Mas Jó, que era temente a Ti, fiel a Ti, ele permaneceu adorando a Ti, mesmo diante de toda aquela calamidade, Senhor, das tragédias que sobrevieram na vida dele. E nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós temos a vida de Jó como exemplo, e que nós possamos, diante das nossas situações de tragédias, de calamidades, ó Senhor, mesmo que não seja do tamanho de Jó, mas que nós possamos ficar fiel e permanecermos a Ti, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, independente das circunstâncias semelhantes a essa. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, em nome do Senhor.